Tá. Fala, galera, beleza? Gente, não repara no boné que foi aqueles dias que você tem uma ideia e fala, não, vamos gravar. E o cabelo tá em pé, aí você tá com o boné e bora gravar. Tem um outro vídeo lá que fala sobre espiritualidade, que eu tô todo bonitinho, de gravata, coletinho. Vai lá ver e fala pra mim qual que tá melhor. Então a gente já conversou sobre teoria cognitiva comportamental. Fizemos um estudo de casos com a dona Virgínia, que foi belíssimo, inclusive. E agora a gente vai falar melhor do que é metacognição. O que eu pensei? Eu vou atrás de uma inteligência artificial, vamos ver o que ela fala. E aí eu procurei e achei a CIART. E pedi a definição de metacognição e de terapia metacognitiva. Vamos ver o que a inteligência falou pra gente? Vamos lá. Então, sobre a definição de metacognição, ela diz: metacognição é a capacidade de refletir sobre os próprios processos mentais. É a habilidade de monitorar e controlar o próprio pensamento e aprendizado, de forma a compreender como se aprende, quais são as melhores estratégias para se aprender e como aplicar o conhecimento adquirido em diferentes situações. Essa habilidade é importante para o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos em relação ao aprendizado, já que permite que eles sejam capazes de identificar suas próprias dificuldades e encontrar soluções para superá-las. Além disso, a metacognição pode ser aplicada em diferentes áreas, como na resolução de problemas, na tomada de decisões e na resolução de conflitos. Gente, essa definição não confirma o que nós já havíamos visto lá atrás com a história da dona Virgínia? Não foi ela que falou, tem um monte de vozes dizendo para que eu não faça isso, ou não faça aquilo, ou faça isso, ou faça aquilo. O que ela fez? Ela ouviu a voz interna dela, que ela chamou de Deus, e ela se autorregulou. Ela pegou as habilidades cognitivas dela, que foi a criatividade, que foi a inconformidade, que foi a garra, que foi o empenho, que foi a vontade. Na verdade, a vontade é a consequência, né? E juntou tudo isso e colocou em favor dela mesma. Então, a definição que a IA nos dá é a mesma que a gente viu na história da Dona Virgínia. Não é verdade? O que vocês acham? Me digam, eu estou aqui também para ouvi-los. Diga o que vocês pensam em relação a isso, tá? Agora vamos ver a terapia metacognitiva. O que a IA disse para a gente, como ela definiu? Vamos lá. A terapia cognitiva é uma abordagem terapêutica que se concentra em ajudar os indivíduos a desenvolver a habilidade de monitorar e controlar seus próprios processos mentais. Essa abordagem terapêutica é baseada na ideia de que muitas vezes as pessoas sofrem por causa de seus pensamentos e emoções negativas, e que aprender a controlar esses pensamentos podem melhorar a sua qualidade de vida. Durante a terapia metacognitiva, o terapeuta ajuda o paciente a identificar padrões de pensamentos negativos e a trabalhar em estratégias para mudar esses padrões. Isso pode incluir mudanças na forma como o paciente pensa sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo ao seu redor. A terapia metacognitiva também pode envolver o ensino de habilidades para lidar com emoções negativas, como a ansiedade e a depressão. A terapia metacognitiva é uma abordagem relativamente nova e ainda é objeto de pesquisa para avaliar sua eficácia. No entanto, estudos preliminares têm sugerido que ela pode ser uma opção eficaz de tratamento para uma variedade de condições, como transtornos de ansiedade, depressão e transtornos alimentares. Gente, das pesquisas que eu vi, a metacognição ela tem uma efetividade acima de 80. Ela supera a teoria cognitiva comportamental e as terapias mais clássicas, ou mais antigas, ou tradicionais, ou como você quiser chamar. É, então, ela é a cereja do bolo. Lembra que eu disse? Ela é a cereja do bolo, a bendita, né? E aí, e aí ela está sendo criada, ou melhor, nada se cria, tudo se observa e se descobre, e ela foi descoberta.
Vamos ver o que que ela é, vamos tentar entender juntos o que ela é. Entra comigo nessa jornada. Eu não sou o detentor da sabedoria ou do conhecimento. Ele está aí. Eu posso dizer que eu sou observador da teoria e do conhecimento. Vamos observar junto? Vamos ver que ideias que nos traz essa ideia, essa definição de metacognição que ela pode fazer por nós? Vamos lá, então. Então, minha proposta é do topo para baixo. Então, eu penso na metacognição no topo. Pode ser ao contrário, você pode pensar ao contrário, que ela é o fim, e o topo são as terapias tradicionais, o ego, o estudo do ego, e a gente vai desmontando aquilo num quebra-cabeça e vai chegando na TCC, que é pegar essa cognição que está com esquema ou fixação, e a gente tenta ali mover, colocar um óleo e tentar fazer com que aquilo ande, que aquilo amadureça, que aquilo se torne mais assertivo. Ou a gente pega outras cognições que compensem a essa. Então a gente vai trabalhar dessas duas maneiras. Então a gente pode vir de baixo para cima, nas terapias tradicionais, subindo até o TCC, que as habilidades são as ferramentas da metacognição. Quanto mais eu aumento a gama de ferramentas, mais habilidades cognitivas eu vou ter, mais a metacognição tem como se autoajustar e se fazer. Então ela tem como olhar de longe, o olhar do observador, e atuar sobre as nossas questões. E dessa forma a gente amadurece, a gente acerta mais do que erra, recebe energia dopaminérgica e cresce. A gente amadurece no sentido de que a gente consegue se autorregular e ter uma observação mais realista da realidade. A gente consegue ver a realidade como ela se apresenta. E aí você entende que tá tudo aí. Ninguém criou nada. Quem criou o avião? Tem lá o título do cara, o cara que levou o nome, mas ele parou e observou. Ele só parou e observou, tá lá. A metacognição sempre esteve lá, com outros nomes. Se chamava fé, se chamava Deus, se chamava deusa, o que você quiser, alienígena, o que você quiser chamar, alguma força superior a nós, dentro de nós. O anjo, o espírito de luz, o observador, o que você quiser chamar. É ela. Ela estava lá e está lá. Quer dizer, ela nunca saiu de lá. Então, você quer atingir o divino, você quer transcender, você quer ter um propósito, você quer participar da humanidade, deixando essas habilidades saírem. Deixando com que elas se destravem, outras se estimulem, cresçam, e aí você consegue ter um know-how, uma gama de ferramentas cognitivas ou ferramentas da mente para te colocar num lugar melhor, para você ser melhor, conseguir ser melhor a cada dia. E aí você consegue descobrir o propósito, o seu trabalho, você atua sobre ele, isso te retroalimenta num ciclo contrário do vício. O vício alimenta o vício. Então, é a virtude alimentando a virtude, digamos assim. Então, você consegue se libertar dos vícios e se ligar à virtude. E aí, você não precisa de estratégias bem simples e bobas do tipo: coloca alguém para baixo para me sentir bem. Então, quando o outro se sentir mal, eu me sinto bem. Tem dopamina, é o que eu preciso de dopamina para viver. Só que aí eu crio fontes mais permanentes de dopaminérgica sem prejudicar o outro. Você entende? E aí o que acontece? Você se retroalimenta do que a gente chamaria de virtude. Então e aí você cresce e habilita novas qualidades cognitivas que não só vão compensar a prisão dessa, como também você vai acessar ao que a gente poderia chamar de consciência coletiva. A consciência coletiva é de todos. Ela é o que você poderia chamar de Deus, de tudo que é a ponta de onde a gente quer chegar, tanto espiritual quanto científica. Tá lá, tá tudo lá. Então o mundo é um livro que deve ser lido, mas ele só pode ser lido
quando esse véu cai. Quando você consegue, naquela metáfora que eu contei sobre a verdade, que a verdade é algo grande, enorme, que se esconde atrás de uma árvore fininha. E quando eu olho a verdade, o que eu vejo, senão a árvore fininha? É o que a gente chama de senso comum. Quando eu dou um passo para o lado, olho um pedacinho da verdade, eu estou transcendendo, eu estou escapando a esse destino que os esquemas e as fixações nos impõem. E aí você consegue sentir uma energia um pouquinho diferente. Ela é gostosa, ela é boa, faz um bem pra gente, você não tem noção. E ela vem de pequenos presentes, como eu havia dito, e vão crescendo. E quando você se liberta, já é um grande presente. E aí você encontra o despertar, e aí algo muda. Não é da água pro vinho, mas muda. É o que eu poderia chamar do milagre, talvez um milagre. Isso pode curar doenças, isso pode curar doenças mentais, pode curar doenças físicas, isso tem um potencial gigantesco. É ele que faz tudo que a gente tem de conhecimento científico e conhecimento humano, e o que a gente chama de evolução, saberemos bem lá na frente se foi mesmo, né? Porque a gente é uma máquina, tá? Você é uma máquina de produzir conhecimento, de fazer. E se você não faz, você adoece. É fato isso. Qual o propósito disso? Não sei. Posso levantar algumas hipóteses, mas são só hipóteses. Pode ser que a gente tenha sido uma máquina que é para agir, é uma máquina orgânica para agir nesse modus operandi, e qualquer um que foge disso fica doente, e mesmo quem fica doente contribui para entender a doença e evitá-la. E aí então todo mundo tem um propósito nessa vida, seja para o bem, seja para o mal. Mas o que está lá na ponta nos esperando? A gente está sendo moldado para chegar num determinado ponto e ser usado? Pode ser. Ou a gente tá lá na ponta para descobrir que, sei lá, que existe algo maior nos esperando, que só tá aguardando que a gente atinja esse olhar mais realista de quem nós somos. Porque nós somos máquinas de fazer e de construir, mas para o outro, não é para nós. Todos que escolhem fechar e se isolar, adoecem. Principalmente se limitam. Ficam muito pequenos, não tem uma visão micro de si e da vida. Contribui, faz. Pode se tornar excelentes, até cientistas de estudo de uma coisa muito específica, que até vai na ponta contribuir, mas assim, perde a capacidade de ampliar, de olhar, de fazer conexões, de olhar de longe, de perceber que tudo está conectado de alguma maneira. O bem e o mal é relativo, muito relativo, não dá para definir. A gente pode sempre colocar a ideia de adequado e inadequado. Serve nesse momento, mas de repente no momento futuro não vai servir, ou não vai ser tão adequado. O bom e o ruim não dá para dizer em médio, curto prazo, é longo prazo. Então, por exemplo, se tudo que a gente fizer agora não culminar num melhor uso de recursos, da terra, gente, de recursos, cada nome fugiu, das coisas da terra, a água, se a gente usar mal isso, utilizar mal esses recursos, e a gente sabe que está utilizando, se a gente não começar a fortemente defender o planeta de nós mesmos, a conta vai chegar. E aí lá na ponta, sofrer é o ruim, então vamos sofrer. E aí é o ruim, o resultado é ruim. Então tá vendo, ó, da maneira como a gente se conecta com a realidade e atua sobre ela, vai não só nos definir, como lá na frente vai
vai ter resultados, vai ter consequências, acho que essa é a palavra. Então estejamos prontos para as consequências. Ou a gente ativa todas as habilidades, se afasta do que a gente chama de doença, ajuda quem está em esquema e promove um entendimento macro da vida e da realidade da Terra. E consegue atuar sobre isso e dar o nosso melhor com o que a gente tem. E assim lá na ponta dizer, olha, fizemos tudo que pudemos. Foi bom? Saberemos. Foi ruim? Saberemos. Então, existem energias e pensamentos e cognições que a gente deve se aproximar. Existem energias e cognições que a gente deve se afastar, tá? Não existe certo ou errado, não existe melhor ou pior. Então, essa acho que é a lição que eu deixo em relação à metacognição do pouco que eu vi. Então, vamos juntos atuar para entender melhor o que ela é. E vamos aplicar. Por que não? Aplique, experimente. Veja o que acontece com a sua vida. Veja o que isso pode te trazer. É bom? É bom. Experimenta. Beijo.